Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia 25 de junho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, mas Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome? Nós não profetizamos em teu nome? Nós não realizamos muitos milagres em teu nome? E naquele dia eu lhes direi publicamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, gente má. Porque todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra aquela casa e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem imprudente que construiu sobre a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra aquela casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi muita. Depois que Jesus terminou de contar estas palavras, as multidões ficaram muito admiradas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a liturgia nos oferece a mesa da palavra. E a palavra de Deus é um dos exercícios espirituais, ou um dos meios espirituais que nós devemos utilizar para progredirmos em nossa fé. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental, a Santa Missa, a confissão. Todos esses meios têm o poder de paulatinamente, lentamente, ir fecundando o meu coração e o seu coração, para que a gente possa ter o discernimento do Espírito, e assim compreendermos a vontade do Pai e fazermos a vontade do Pai que está nos céus. Hoje, na primeira leitura, retirado do segundo livro dos Reis, nós encontramos novamente um rei que não faz a palavra de Deus, que não cumpre a palavra de Deus. Ele estudou a palavra, ele conhece a palavra na sua letra e na sua materialidade, mas ele não cumpre os mandamentos do Senhor. Ele não faz a vontade de Deus. E assim, ele perde o seu reino, ele perde a sua dinastia e acaba perdendo também a sua coroa, porque fez aquilo que desagradou ao Senhor. Então agora nós podemos entender o espírito desse evangelho de hoje, onde Jesus começa a falar uma coisa muito séria. Diz ele, não basta somente proclamar com a boca Senhor, Senhor. Não basta somente proclamar com a boca que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo de Deus. Porque isto, até o demônio na Bíblia vai proclamar com a sua boca e vai conhecer também. Ele mesmo vai dizer que sabe quem é Jesus, ele é o Santo de Deus, mas ele não faz a vontade do Pai. Ele não cumpre a vontade do Pai. Por isso, Jesus começa educando o coração dos discípulos, chamando a atenção para o grande perigo da incoerência da fé, da hipocrisia da fé. E diz ele, não basta somente dizer Senhor, Senhor. Nesses 2026 anos de história, quantos homens e quantas mulheres batizados na pia batismal foram capazes de fazer coisas que também desagradaram ao Senhor? E também eu, e também você. Por exemplo, quantas vezes cristãos entregaram outros povos de outras tribos diferentes deles para serem assassinados, porque a etnia fora capaz de acobertar, encobrir o brilho do Evangelho. Quantas vezes os cristãos foram capazes e são capazes ainda hoje de matar em nome de uma bandeira, matar em nome da riqueza, simplesmente porque também estão com seus corações e a consciência cristã ofuscada,
pela busca de poder e pela busca de riqueza. Basta vocês contemplarem também quantos escândalos temos visto pelos meios de comunicação nesses últimos anos, tanto dentro da Igreja Católica, como também nas igrejas que não são católicas, porque a igreja não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos. A igreja deveria ser uma assembleia de homens e mulheres que tomam consciência dos seus pecados, que tomam posse da sua fraqueza humana e, confiando na misericórdia de Deus, vão se penitenciando e se convertendo num processo constante de conversão permanente. E quem está em pé, cuidado para não cair. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Por isso, Jesus hoje vai tocar um assunto muito sério, que é a hipocrisia. Um divórcio entre aquilo que eu creio e a vida que eu levo. Entre aquilo que eu creio e os valores que estão em minha vida e em meu coração. Às vezes totalmente discordantes daquilo que o Senhor espera de mim e espera de você. Por isso Jesus vai dizer, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que põe em prática a palavra de meu Pai que está nos céus. Não basta somente ouvir a palavra, não basta somente conhecer a palavra na sua materialidade, mas é preciso fazer a vontade do Pai, como nos ensinou também nosso Pai São Francisco. Somos irmãos, irmãs, pais e mães de Jesus, quando fazemos a vontade do Pai que está nos céus. E Jesus começa a chamar a atenção para algo muito singular, diz ele, naqueles que vão chegar perto dele no juízo e vão dizer, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Olha o culto, olha a liturgia. Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome? Olha o exorcismo. Senhor, nós não realizamos milagres em teu nome? Olha aí o poder miraculoso, taumaturgo. E Jesus vai dizer, e eu vos falarei publicamente. Eu não vou esconder, diz ele, eu não vou falar ocultamente, eu vou falar publicamente. Afastai-vos de mim, todos vós que fazem o mal, porque tanto eu e quanto você teremos que nos apresentar diante do tribunal da misericórdia do Senhor para colher aquilo que nós plantamos a vida inteira. E Jesus diz, eu vos direi abertamente, afastai-vos de mim, todos vós que fazeis o mal, porque aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Ele é a rocha que os pedreiros rejeitaram, a pedra que os pedreiros rejeitaram. Ele é a rocha, como diz o apóstolo Paulo, aquela rocha que brotara água no deserto para saciar a sede do povo. Agora Jesus é esta rocha, e é sobre esta rocha que nós devemos edificar a nossa casa, para que vindo o vento, as enchentes e os ventos dando contra a casa, ela não caia, porque está edificada sobre a pedra que é Jesus. Mas para isso, nos ensina o apóstolo Paulo, precisamos de 3 autoridades alicerçadas nesta pedra. A autoridade moral, a autoridade espiritual e a autoridade doutrinal. Todas elas edificadas numa única pedra que é Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. E hoje eu estou regressando para Itambacuri, após participar do 139º jubileu do Bom Jesus do Matozinhos, aqui na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Um fraterno abraço para todos, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Paz e bem.